Dando continuidade, então, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos na conclusão. Vamos hoje para o item número 5, a partir dele, né? Item que nós até iniciamos no nosso encontro anterior, e retomamos, então, desse primeiro parágrafo. Kardec vai apresentando para nós aqui na conclusão a forma como a doutrina foi compreendida naquele período, naquele contexto em que ela foi lançada, aqueles que apoiam, aqueles que são contra, aqueles que têm um melhor entendimento, ou aqueles que atacam, apresentando ali preconceitos, né, contra o seu conteúdo e a forma como ela foi também desenvolvida através da comunicação com o plano espiritual. Então, nessa conclusão, a gente vai percebendo, né, que a sociedade, conforme tinha contato com aquilo que o Livro dos Espíritos era apresentado, e assim também, né, com todas as demais publicações, começavam então a emitir opiniões, a traçar ali, né, as suas ideias a partir da comparação entre aquilo que a doutrina espírita passava e a experiência que cada grupo vivia dentro das religiões ou mesmo fora das religiões, como era o caso daqueles que professavam o ateísmo, o materialismo, né? Então, enfim, nós vamos analisando aqui as ideias de Kardec a respeito da doutrina espírita na relação com a sociedade. Bom dia, Marion. Item número 5. Então nós começamos aqui, nessa primeira parte, diz assim para nós Kardec: os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam a sua força, porque uma ideia sem fundamento e destituída de lógica não poderia tornar-se universal. Se, pois, o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Contra essa tendência serão inúteis todos os esforços de seus detratores, e o que o prova é o próprio ridículo de que o procuram cobrir. Longe de deter o seu impulso, parece-lhe haver dado novo vigor. Esse resultado justifica plenamente o que muitas vezes os espíritos têm dito: não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que fizerem contra vós se tornará em vosso favor, e os vossos maiores adversários servirão a vossa causa sem o querer. Contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não poderá prevalecer. Então nós lemos aqui esse primeiro trecho. Bom dia, Brás. E aqui então Kardec comenta, né, sobre aqueles que atacam a doutrina espírita, fazendo muito mais propaganda do que atingindo, né, o seu corpo filosófico, o seu corpo científico. Então, nessa frase que coloca para que não se aquietasse e tudo mais, os espíritos usaram esse mesmo argumento, um argumento parecido, na Revista Espírita, quando aconteceu o Auto de Barcelona. Então nós estudamos lá no livro, na apostila História do Espiritismo, né, aos domingos, falando sobre a Inquisição, falando sobre as perseguições religiosas, as rupturas, né, entre ali as religiões e tudo mais. E aí então, da Inquisição, nós tivemos a Contra-Reforma, que foi uma medida da Igreja, que tomou algumas medidas para poder reformar as suas próprias bases, a partir das práticas, né, que se tinha naquela época, práticas que eram bastante criticadas, inclusive, que foi o que gerou a Reforma Protestante. E aí, então, uma dessas medidas foi a reativação da Inquisição. Essa Inquisição ela se prolongou ali até mais ou menos ali final do século XIX,
E nós tivemos na Espanha, né, o conhecido Alto de Barcelona, que Kardec relata na Revista Espírita, que nós vamos estudar esse trecho, que foi então uma encomenda que a Sociedade Parisiense enviou para um correspondente na Espanha, em Barcelona, e aí então os Correios acabaram apreendendo esse material, denunciando para o bispo local, já que a Espanha tinha ali aquele catolicismo fervoroso, tanto que a Inquisição Espanhola, né, ela era uma das mais radicais naquele período, e aí então apreendeu esse material. Nesse auto, no caso a igreja, acabou então condenando esse material, porque ele fazia parte, né, do index daqueles livros proibidos, e aí então, em praça pública, esse material todo foi queimado. Então houve todo aquele ritual clássico, né, chamado auto, em que havia ali, né, membros do governo, havia ali também membros da igreja, e aí então uma grande fogueira foi montada em praça pública e colocaram fogo nesse material. Esse material eram o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí então, nesse auto, o Kardec consultou os espíritos para saber exatamente qual era a justiça desse tipo de prática. E aí os espíritos disseram para ele a mesma coisa, que essa oposição, na verdade, para que ele não ficasse preocupado, porque isso fez com que instigasse cada vez mais a curiosidade das pessoas em conhecer a doutrina espírita, em vez de impedir a sua propagação. E aqui acontece a mesma coisa. Nesse caso eram artigos, né, que eram publicados. Aqui, embora seja 1860 que Kardec lançou essa segunda edição do Livro dos Espíritos, a gente lembra que esse mesmo conteúdo serve também para outras passagens. Se nós formos, por exemplo, lá para o livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, nós temos ali Kardec fazendo algumas observações a respeito de dogmas que eram professados pela igreja, né? No caso, por exemplo, de céu, inferno, purgatório, falando sobre anjos e demônios, né? Que são dogmas, fazem parte da catequese católica, né? Então, uma carta de um bispo foi publicada também atacando de uma forma bastante agressiva a doutrina espírita, e Kardec, lá na primeira parte, então, faz a refutação dessa carta. Então nós percebemos, né, que eram cartas de cientistas, eram cartas da igreja, eram atos da igreja, enfim, vários tipos de manifestações contra a doutrina espírita que, na verdade, faziam com que ela mais se tornasse conhecida do que impedida na sua propagação, como eu comentei há pouco, né? Bom dia, Andréia. Tico está colocando isso, não é a mesma coisa que as divergências no próprio meio, né? Pois é, né? São situações diferentes. O que a gente vê aqui no nosso meio, na verdade, são ali desentendimentos sobre pontos, né, específicos ali que ainda não foram devidamente esclarecidos, que acabaram praticamente ali, né, se tornando ali quase que dogmas na visão de muitos, né? Agora, o que a gente vê fora desse meio, né, no caso ali, por exemplo, Kardec vai mencionar nesse item, principalmente a ideia do materialismo, daquele cientificismo, né, que aponta que qualquer coisa relacionada com religião é apenas um objeto de fé, é apenas uma ilusão, e isso não é uma realidade. Portanto, então, a realidade é a matéria. Mas a gente tem também ali, assim como os materialistas falavam da loucura, falavam sobre as fantasias que o Espiritismo acabava mostrando, por outro lado, nós tínhamos as religiões que também faziam seus ataques, atribuindo, por exemplo, a práticas demoníacas, práticas satânicas, né, aquele que o Espiritismo, a forma como o Espiritismo foi lançado. Então eram ataques dos dois lados. Mas aqui, nessa mesma forma, aqueles que falavam, né, que as ideias espíritas ameaçavam invadir o mundo. Essa ideia era tanto das religiões como da ciência. E cada um apresentando a sua argumentação. E Kardec coloca exatamente que, pelo fato da doutrina espírita recrutar adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos reconhecem, é que tem um fundo de verdade, como ele coloca aqui nesse texto para nós. E aí então os espíritos tranquilizam, né? Fique tranquilo porque contra a má vontade de Deus, a má vontade dos homens não poderá prevalecer. Mas ele traz aqui mais argumentações. Vamos lá.
Continua assim para nós. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Deixai, pois, de vos admirar da rapidez com que se propagam as ideias espíritas. A causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos os que as aprofundam e que nelas vem alguma coisa a mais do que um fútil passatempo. Aqui ele faz uma indireta, né, às práticas, né, mediúnicas de efeitos físicos. No caso, nós temos ali, né, as mesas que eram o entretenimento na época, ou mesmo depois dessas mesas, nós tivemos ali também as próprias psicografias, que acabavam também se tornando uma prática fútil para muitos grupos, né, pessoas que faziam reuniões em casa e começavam a psicografar. Então, na verdade, o comentário era feito, né? Eu psicografei uma carta, sem a preocupação de analisar o conteúdo dessa carta. Então, assim, conforme o tempo foi passando, como foi colocado aqui, vem alguma coisa a mais do que um fútil passatempo. Então, o conteúdo filosófico já começou a se tornar mais importante quando se passa aquela primeira fase da curiosidade. E ele diz ainda, ora, como o homem quer a sua felicidade acima de tudo, não é de admirar que se interesse por uma ideia que o torna feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. O primeiro é o da curiosidade provocada pela estranheza dos fenômenos. O segundo é o do raciocínio e da filosofia. O terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade já passou. A curiosidade não dura mais do que um certo tempo e, uma vez satisfeita, muda de objeto. Então aqui é a primeira parte que a gente coloca, né? Quando ele fala aqui sobre a questão da curiosidade, que é o que o tempo da curiosidade já passou, a gente pode colocar assim que ele se refere à origem, né, ao lançamento da doutrina espírita naquele período. Mas a gente pode dizer que esse período da curiosidade ele é interminável, né, porque da mesma forma que aquela geração se deslumbrou e se espantou com os fenômenos, nós continuamos tendo esse mesmo tipo de comportamento na atualidade. Eu sempre comento com vocês, né, que muitas vezes uma pessoa que é estranha à doutrina espírita, ou mesmo um próprio espírita, né, que frequenta uma reunião, que frequenta uma atividade, e não vê ali um determinado fenômeno que acaba surgindo ali quase como um entretenimento para chamar atenção, acaba causando uma certa frustração. Então a ideia para nós é você ir a um centro espírita e você se deparar sempre com manifestações espíritas, com aqueles fenômenos, né, de psicografia, de psicofonia, observar ali trabalhos de cura, trabalhos de desobsessão, aquele espetáculo muitas vezes triste que se observa nas manifestações de espíritos ainda em condição de perturbação. Então, vale muito mais para nós uma reunião mediúnica quando tem esse tipo de fenômeno do que o momento em que você estuda, em que você trabalha, em que você desenvolve o raciocínio. Por isso, então, esse período da curiosidade, ele teve ali uma curiosidade mais maciça naquela época na França, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, mas a gente pode fazer uma comparação aqui mesmo no Brasil, quando o Chico começou a se tornar mais famoso, né? Naquele momento em que ele começou a aparecer na televisão, em que os seus livros começaram a fazer ali um sucesso maior e tudo mais, em especial quando o Nosso Lar foi lançado, né? A gente lembra, em 1939, quando ele foi lançado, naquele momento também despertou a curiosidade de muitas pessoas, falando que um livro veio através de um médium, né? Um livro veio do mundo espiritual, que foram os espíritos que responderam, depois outros médiuns começaram a trazer outras obras, isso também despertou curiosidade. Depois nós tivemos aqui no Brasil também, década de 1970, quando vieram as cirurgias espirituais através de José Arigó, em que essas cirurgias eram feitas publicamente e depois passaram para a televisão. Na década de 1980 nós tínhamos espetáculos de cirurgias com cortes, utilizando colheres, canivetes, né, para raspar o olho, ou seja, aqueles espetáculos bizarros que eram feitos na televisão, e isso despertava a curiosidade de muitas pessoas.
Depois de sair um pouco dessa parte um pouco mais chocante, décadas de 1970 até 1990, quando nós tivemos ali médiums, né, que trabalhavam junto com o Dr. Fritz e outros espíritos também. Depois nós tivemos a parte da pintura mediúnica, começando ali com com o Luiz Antônio Gasparetto. E aí então vieram as pinturas mediúnicas, programas de televisão, programas que falavam sobre o sobrenatural. Depois vinham músicas mediúnicas através do Irineu Gasparetto e outros médiums também. Ou seja, né, hoje ainda continuam pinturas mediúnicas com mais frequência, a gente vê, né, nas redes sociais e tudo mais. Então, cada uma dessas fases, nós tivemos também um período de curiosidade. Quando surgiu o Pinga Fogo, em 1970, né, nós vamos ver um pouco sobre esse livro naquele ciclo do Chico Xavier que a gente vai estudar, mas nesse livro ele traz um pouco sobre a introdução, os bastidores do programa e tudo mais. A gente vai perceber que foi assim, na época, o Pinga Fogo, que era um programa regular de entrevistas, né, com personalidades das mais variadas áreas da sociedade. Então o Chico Xavier ele teve 2 programas, que foi uma coisa inédita, e bateu todos os recordes de audiência da época. Então, na verdade, as pessoas não estavam interessadas em conhecer a doutrina espírita. Elas estavam interessadas em conhecer aquele médium que era considerado ali um grande fenômeno mediúnico. Então, como Kardec coloca para nós aqui, ele diz assim, né? O período da curiosidade já passou. A curiosidade não dura mais que um certo tempo e, uma vez satisfeita, muda de objeto. Então, na verdade, nós continuamos. A cada geração que vai se aproximando da doutrina, tem esse período de curiosidade. Não mais daquela forma tão impactante. Porque hoje o espiritismo já está bastante difundido. Então, você pode até dizer que concorda ou não concorda, mas não se pode mais dizer que você nunca ouviu falar. Então, todo mundo já conhece isso, né? Nós temos programas na televisão, nós temos filmes que falam sobre isso. Então, os nossos tempos, né, mostram ali a mediunidade de uma forma bastante diversa, até mesmo fantasiosa, digamos assim, né? Mas a doutrina espírita, ela vem sendo conhecida até mesmo pela massificação de centros espíritas. Quantos centros espíritas existem espalhados pelo Brasil? Não é mais naquela época em que você tinha grupos que eram isolados, grupos escondidos. Então a curiosidade continua, numa proporção menor, mas ela sempre vai existir a partir do momento que vai chamar a atenção de novos, ou de pessoas que têm ali de novos interesses, novas curiosidades, né? Os espíritos que fazem esse trabalho não sabem o nosso estado, né? Você diz o nosso estado evolutivo, né? Então sim, né, inclusive nós temos ainda, né, os espíritos que se aproximam de nós para chamar a atenção mesmo, porque são poucos aqueles que já entram, digamos assim. Você tem a primeira porta, que é da curiosidade, a segunda porta, que é do raciocínio, da filosofia, e a terceira porta, que é você vivenciar isso. Essa terceira porta é para aqueles que já estão espiritualizados. Você pode até não conhecer os fundamentos da doutrina espírita, mas você vivencia isso na prática. Então, na verdade, a doutrina espírita vem para você como um complemento, para você ali ter esse esclarecimento, né? Mas, na verdade, a vivência dos ensinamentos, a vivência moral, já existe. Então é uma porta ali para uma pequena minoria. Quando a gente vai para a segunda porta, que é do raciocínio, são poucos que chegam dizendo assim, olha, eu gostei da proposta da doutrina espírita e quero conhecer um pouco mais. Então eu vou passar a estudar. São poucos. E a primeira porta é da curiosidade. Mas a gente pode acrescentar também, além da curiosidade, a porta do sofrimento. De pessoas que buscam a doutrina espírita hoje como algo para resolver ali uma dificuldade, né, seja era de saúde, financeira, de relacionamentos, qualquer outra situação. Então a gente vê que a dor e a curiosidade é aquilo que chama a atenção das pessoas se aproximarem da doutrina. Então é a primeira porta, então ela sempre vai existir, né? Chico até colocou, não creio que eles, os espíritos, façam os espetáculos sem um fiútil divino, né? Não, eu concordo plenamente, Chico Teco. Então a gente lembra que essas fases da humanidade, elas são fases que também são acompanhadas pelos espíritos, né? Que acompanham esse momento nosso
de despertar a atenção. O próprio Kardec se aproximou da doutrina espírita porque os espíritos fizeram esses espetáculos públicos. Então, assim também, os espíritos vão trabalhando com cirurgias espirituais, vão trabalhando com essas pinturas mediúnicas, essa quantidade de pintores clássicos, né, que nós tivemos ali, né, nesses períodos da arte, da história da arte. Então nós tivemos ali desde a Renascença, depois do Romantismo, depois do Barroco. Então outros pintores que foram surgindo, eles trabalhavam também junto com esses médiuns com o objetivo de chamar a atenção. Sim, mas você percebe, né? Primeiro era a futilidade, depois veio o impacto das cirurgias, depois veio a pintura. Depois tivemos a fase dos livros também. Então, os espíritos sabiam, eles tinham que fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. Começa então por aquilo que nós temos de mais frágil. E primeiro é a curiosidade e depois a dor. Que nós somos naturalmente atraídos para buscar a solução. Né? Então, esse é o primeiro período que nós tivemos. Depois ele coloca: mas o mesmo não acontece com o que se refere ao pensamento sério e ao raciocínio. O segundo período já começou. E o terceiro o seguirá inevitavelmente. Então esse segundo período é o do pensamento sério e do raciocínio. Hoje nós vemos, por exemplo, né, os livros que trazem para nós, né, um conteúdo de reflexão. Hoje nós temos as casas espíritas trabalhando com palestras, com grupos de estudos, grupos independentes, como é o nosso caso também. Temos ali tantos e tantos trabalhos hoje, né, que ajudam nessa reflexão, aproveitando a tecnologia e, nesse período de pandemia, impulsionados mais ainda por essa necessidade que as pessoas têm de se aproximarem virtualmente, né, pelo fato das instituições estarem fechadas. Então, a quantidade que nós temos hoje de trabalhos de divulgação do Espiritismo, promovendo estudos, promovendo reflexões e tudo mais, é uma coisa muito grande. Então, esse é o segundo período. Nós, por exemplo, claro que nós gostamos. Né? Como a gente já falou, imagina que você vai a um grupo mediúnico e aí então você vê ali um fenômeno acontecendo. Para nós aqui é sempre uma satisfação quando chega uma comunicação do mundo espiritual. Né? Dos amigos que trazem para nós uma mensagem. É algo que chama a nossa atenção pelo conteúdo, mas só o fato de termos a presença dos espíritos entre nós, para nós já traz uma característica diferente para o trabalho. Mostrando como se nós ali tivéssemos avançado um estágio, trabalhando agora com essa conexão permanente com os espíritos, sabendo que eles estão ali, não apenas um objeto de fé. Porque quantas vezes você diz assim, né, que quando dois ou mais estão reunidos em seu nome, Jesus estará presente. Muito bem, você tem ali um objeto de fé, você está sozinho. Mas até que você tenha ali a presença dos espíritos, dizendo, de fato nós estamos aqui, essa é uma outra situação. Então, para nós o fenômeno ainda importante, fortalece as nossas convicções, nos traz ali aquela certeza de que a teoria que nós estamos estudando, ela é vista também na prática, em termos do aspecto científico. Mas nós aproveitamos também essa presença desse primeiro estágio da curiosidade para analisar exatamente o conteúdo filosófico, o conteúdo de raciocínio. Porque aí sim nós começamos a perceber ali que aquele conteúdo tem fundamento, que nós podemos desenvolver as nossas ideias, podemos achar ali as nossas conclusões. Então, conseguimos. Felizmente, nós estamos numa época em que, agindo junto com essa parte do fenômeno da curiosidade, nós temos também a parte da razão hoje, disseminada, né, por todos esses trabalhos que hoje conseguem alcançar o mundo todo sem limites, pelo fato da tecnologia hoje estar sendo bem direcionada e bem aplicada. O Tic-Tac colocou, né, mas devemos lembrar que Jesus disse que os seus enviados dariam sinais, né? Só que esses sinais, nesse caso, são sinais morais. É aí que entra a terceira parte. Ela é que é a mais complexa, a mais complicada. Porque a gente acha que os sinais serão sinais miraculosos, né? E na verdade não. Nós teremos ali esses emissários do Cristo, são aqueles que apresentam exatamente essa evolução moral. São aqueles que disseminam a luz, aqueles que disseminam o amor na sua verdadeira essência. Angelina colocou, né, se não fosse a dor,
não estaríamos com vocês buscando o conhecimento, né? Pois é, todos nós nos aproximamos, né? A grande maioria sempre vem por algum motivo, né? Sempre vem por algum motivo. E continuando para nós. Bom dia, Gilda. O Espiritismo progrediu, sobretudo, depois que foi melhor compreendido na sua essência. Depois que lhe perceberam o alcance, porque ele toca as fibras mais sensíveis do homem, as da sua felicidade, mesmo neste mundo. Então, quando Kardec fala sobre a busca da felicidade, primeiro vem o entendimento, o esclarecimento, né, o esclarecimento sobre o... Só um instantinho aqui, peraí. Isso, o esclarecimento do que vem a ser a felicidade. Então a felicidade significa o homem trazendo ali, o indivíduo trazendo ali a sua paz interior, ele compreendendo o sentido da sua vida, mudando as suas ações, né, para buscar realmente a verdadeira felicidade. E para isso, né, você não pode buscar a felicidade se você não entende exatamente o propósito da sua própria existência. Se você não entendeu ali a necessidade da evolução, a necessidade de você se ver como um espírito que chega ali na condição mais elevada, na condição mais pura, né? Porque o espírito puro, como nós chamamos, nada mais é do que o espírito que conseguiu se depurar das suas imperfeições. Então, o espírito puro não é uma categoria que é concedida a ele. Na verdade, é uma condição que ele alcançou conforme ele foi fazendo a sua reforma íntima. E nessa reforma íntima, ele vai então primeiro fazendo aquelas mudanças mais grosseiras, na condição ainda inferior em que ele se encontra, até que ele vai conseguindo se depurar cada vez mais, lapidando essa pedra preciosa que existe dentro dele, para que ela chegue na condição mais pura. Depois dele conseguir superar ali todas as suas limitações, todas as suas imperfeições. Então, quer dizer, esse é o verdadeiro estado de felicidade. E não momentos de felicidade que nós vivemos aqui no mundo hoje. Porque esses pequenos momentos de felicidade, de alegria, de satisfação, na verdade, não estão muito longe do que é realmente a felicidade. E aí, então, a doutrina começa a mostrar para nós qual o caminho para alcançar essa felicidade, que vem através da transformação interior, vem ali através da sua própria espiritualização e da superação das suas imperfeições morais. E não apenas uma vivência religiosa. Porque Kardec vai comentar logo mais que ele fala exatamente sobre isso, né? Muitas vezes você acredita que basta você ser religioso, que você já acredita que estará salvo. E na verdade não é a adesão a uma religião, não é uma carteirinha que vai te dar essa condição, mas a vivência real desses ensinamentos. Então todas as filosofias são assim. O próprio Jesus, né, Kardec mostrou para nós, Tic-Tac comentou aqui embaixo, né, que Jesus começou primeiro fazendo ali os seus milagres. Aí as pessoas passaram a segui-lo. A partir do momento em que elas seguiam, ele começava então a trazer os ensinamentos. Falar através de parábolas, fazendo ali sermões, como foi o caso do Sermão do Monte. E depois dizendo, né, se você quer ser salvo, me siga. Ou seja, viva aquilo que eu ensinei. Então o próprio cristianismo mostrou isso para nós. Através de Jesus nas suas práticas. Primeiro ele teve que chamar a atenção das pessoas, fazendo aquilo que era chamado de milagre. Depois ele se sentava com as pessoas e começava a explicar. E aí depois cada pessoa começava a viver aquilo da forma mais pura. E aí então aqueles primeiros cristãos que começaram a modificar as suas ações, começaram a modificar a sua atitude, começaram de fato a vivenciar essa terceira parte. Essa terceira parte que Kardec aqui chamou para nós de, deixa eu pegar aqui, ele colocou aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, que é a aplicação e das consequências. Então vemos que todas as filosofias passam por isso. E aquelas que se sustentam conseguem chegar nesse terceiro estágio. Aquelas que não se sustentam vão ficando pelo caminho. Então você chama a atenção pelo milagre, e depois vem a parte filosófica, que é o que a gente vê no dia a dia, né? Você vê ali seitas, você vê ali grupos religiosos novos surgindo, primeiro fazendo ali aqueles milagres, como é costume a gente ver, né? E vemos ali em todas as religiões, infelizmente, vemos isso ainda. Chama atenção pelos milagres, chama atenção ali
em nome da fé e tudo mais. Depois, quando vem na parte racional e na parte filosófica, que é o segundo estágio, muitos ficam pelo caminho. Porque simplesmente não conseguem passar pela prova da razão. Não deixam de ser apenas ali uma ilusão naquele primeiro estágio e morrem no segundo estágio. Porque no terceiro estágio, que é a vivência, se ela não consegue passar pela razão e pela lógica do segundo estágio, ela não consegue ser colocada na prática. Então nós vemos assim a escalada que é esse processo todo. E é realmente um processo bastante demorado, né? Então, não, todas são importantes, cada um tem seu momento. É como se você dissesse assim, o mais importante da educação é o ensino superior. Mas como é que você vai chegar no ensino superior se você não passa pelo ensino fundamental? Como é que você vai chegar no superior se você não passa pelo ensino médio? Então você tem ali os 3 estágios que são necessários para cada momento da nossa existência. Não se pode desprezar. Pelo contrário, é realmente ali uma construção desse caminho que deve ser seguido. Agora, o importante é a gente passar da forma mais rápida pelo primeiro, que é o despertar da curiosidade, passar aquela fase demorada da razão, onde você vai processar e compreender aquilo tudo, para depois vir a parte definitiva, que é a parte da aplicação desse conhecimento. Mas Kardec continua, vamos lá. Ele diz assim para nós, né? Então, para você realmente ser feliz, você precisa entender o que é a felicidade e como chegar a ela. E é isso que a doutrina apresentava naquela época e é aquilo que a doutrina apresenta hoje. E ele diz assim, então, quer dizer, a busca da felicidade, mesmo neste mundo, você ser feliz ainda aqui, ainda hoje, através da vivência do seu dia a dia. Nisso está a causa da sua propagação, o segredo da força que o faz triunfar. Ele torna felizes os que o compreendem, enquanto a sua influência não se estende sobre as massas. Ou seja, né, você lança a doutrina espírita para o mundo. Há aqueles que a compreendem, há aqueles que não a compreendem. Então você tem, no caso, né, os ensinamentos trazidos ali naquela passagem das sementes. Né? Bom dia, Flávio. Manda, Dudu. Então, aquela parte da semente. Que você lança a semente, você vai encontrar uma terra fértil, você vai encontrar um espinheiro, você vai encontrar um terreno árido. E aí, então, nesse caso, você vai perceber o quê? Que nem toda semente, né, ela consegue se desenvolver dependendo do tipo de campo em que você lança. Por isso, então, ela não se estende sobre as massas, mas aqueles que vão, então, entrando em afinidade e buscando as respostas através do seu conteúdo. Colocando aqui, né, a gente falava dos fenômenos, né? E eis aí o fenômeno, mas na verdade a gente se preocupa mais hoje, graças ao bom Deus, né, com o seu conteúdo. Então, diz aqui para nós os espíritos amigos aqui, né? Muito obrigado, sejam bem-vindos. Como tu mesmo diz, nós estamos aqui sempre. O estudo nem sempre trará ao médium a condição de se apresentar até nós, e nós a ele justamente por variações energéticas e fluídicas. E essa vibração que está sendo fornecida não lhe dá campo nessa hora para que uma palavra, um texto ou até uma mensagem possa ser escrita. Portanto, siga seu caminho para o envolvimento total e vibracional do estudo a ser colocado nesse dia. Nós deixamos por vezes a comunicação de lado para que o descanso energético, como citei antes, seja melhor para aquele ou aquela médium, receba e transmita na hora certa o que nos propusemos a tratar durante esse período com vocês. Continue nessa posição reta e bem colocada para que os outros pensamentos não confundam e não possam influir de forma errada os seus pensamentos. Vamos continuar nosso estudo. Abraço, obrigado pela orientação, pela participação, que é exatamente isso, né? Porque se dependesse de nós, né, nós ficaríamos como ouvintes enquanto os espíritos se manifestam, né? Porque para nós o espetáculo ainda instiga demais a nossa curiosidade. Imaginemos se você vai no centro espírita e todos os dias, em vez de você assistir a uma palestra, você assiste a uma manifestação de um espírito através da psicofonia. Seria maravilhoso, né? Todo mundo só ia lá para poder sair deslumbrado, né? E no final das contas você acaba até esquecendo o conteúdo e você vai dizer para todo mundo, toda vez que eu vou lá, tem uma palestra onde um espírito se manifesta.
Mas do que ele fala? Eu não lembro, mas eu sei que ele se manifesta. Então, para nós, isso ainda é importante. Mas a gente vai aos poucos superando essa primeira fase dessa curiosidade. Sabemos que eles estão presentes, né? Mas o trabalho de raciocínio é um trabalho conjunto. Nós temos que alcançar também o nosso conhecimento através da nossa própria construção, regado naturalmente por essas inspirações. Então, esse é o propósito do nosso grupo de estudos, né? Então, é normal que isso aconteça. Mas a gente lembra sempre, né? O primeiro estágio ele tem que ser o mais breve possível, para que esse deslumbramento se dissipe logo. O segundo, que é o da razão, que é o da formação da convicção, esse é o mais trabalhoso. Né? E, na verdade, né, o terceiro também é mais trabalhoso, porque viver esses ensinamentos na prática acaba exigindo de nós ali uma força quase que sobre-humana, né? Uma força realmente do espírito, e não do mundo material. Vamos lá, obrigado pela participação. Kardec diz assim para nós, então. Sim, sim, de verdade. Então, nisso que está, para a doutrina espírita, a causa da sua propagação. O segredo da força que o faz triunfar. Ele torna felizes os que o compreendem, enquanto a sua influência não se estende sobre as massas. Mesmo aquele que não tenha testemunhado nenhum fenômeno material de manifestações dirá: além dos fenômenos, há uma filosofia. Essa filosofia me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela encontro, pelo simples raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau ao meu futuro. Ela me proporciona a calma, a segurança, a confiança. Me livra do tormento da incerteza e, ao lado disso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. Então vamos nessa outra parte aqui. Quando Kardec fala que a respeito do conteúdo filosófico, e que isso, para mim, ele coloca aqui de uma forma individual, né? Ele coloca assim, né, que essa filosofia me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela encontro, pelo simples raciocínio, uma demonstração daquilo que diz respeito ao meu futuro. Na verdade, quando a gente começa a olhar o mundo hoje, a gente começa a entender o porquê das guerras, o porquê das diferenças sociais, o porquê das diferenças econômicas, o porquê das diferenças raciais, o porquê a diferença entre saúde e doença, porquê a diferença entre o intelecto e a ignorância, porquê a bondade e a maldade caminhando no mesmo ambiente. Então, quando nós começamos a olhar para o mundo, a gente começa a ver uma radiografia que, na verdade, deixa de ser radiografia, se torna praticamente ali uma ressonância magnética, tão detalhada que ela fica, da gente poder entender o porquê das coisas do mundo. Nós não entendemos a causa específica desses fatos. Por que fulano vive dessa forma? Por que aquela nação passa por esse problema? Por que aquele conflito aconteceu? Mas a gente consegue entender a essência partindo do grau evolutivo de cada indivíduo, de cada comunidade, de cada sociedade. Começamos a entender a regência da lei de causa e efeito na vida de cada indivíduo nesse planeta, seja encarnado, seja desencarnado. E esse entendimento para nós ele é racional. E nós veremos lá no Pinga Fogo, falando sobre isso depois, quando então o Chico foi perguntado por um pastor evangélico a respeito da reencarnação. E aí ele perguntou, mas se a reencarnação existe, como é que Adão e Eva foram os primeiros... Eles não tiveram reencarnação, então. Alguma coisa nesse sentido. E aí o Chico explica, né, que é importante fazer uma interpretação bíblica correta e tudo mais, mas ele chama atenção. Como é que nós vamos explicar, por exemplo, num hospital infantil do câncer, aquelas crianças que já nascem doentes? Por que elas não foram privilegiadas enquanto outras crianças nascem saudáveis, numa família bem construída? Por que essa diferença? Por que Deus teve esse capricho de escolher esse para ser miserável e nascer no país mais pobre do mundo, onde tem terremotos, onde tem doenças, onde tem fome, enquanto outros nascem em países desenvolvidos, em continentes bem desenvolvidos? E aí a resposta superficial é porque Deus quer e porque Deus está testando a sua fé. Já me deram essa resposta.
passando por uma dificuldade, a pergunta fica, né, mas por que estou passando por isso? É porque Deus está testando a sua fé. Mas por que ele está testando a minha? Por que não testa a do vizinho? O que eu fiz para merecer esse, entre aspas, esse teste divino? E foi uma resposta de verdade mesmo, um fato que aconteceu. Mas por que eu? E por que não o outro? O que ele tem que eu não tenho? Ou o que eu fiz que ele não fez? E aí então essa resposta simplesmente dizer, porque Deus quer, porque Deus está te testando, é algo que não alcança a lógica. Aí então quando a gente começa a entender, pera lá, cada indivíduo é construtor do seu próprio futuro, da sua própria estrada. Todos nós somos espíritos imortais que temos ali as diversas existências que vão se somando e trazendo ali o acúmulo das conquistas e dos débitos que vão sendo ali adquiridos. E que depois vem o trabalho de reconstrução e de transformação. Os indivíduos se juntam pela afinidade através dessa linha reencarnatória em que todos vão passando por essas transformações. Olha a lógica como fica. Aquelas crianças que nascem com essas dificuldades são espíritos que estão ali trazendo resgates. Não conhecemos os fatos, mas entendemos a essência. Ou seja, aí Kardec coloca, né, de uma forma mais interessante, né, que para concluir essa ideia que ele apresenta, ele diz assim, então, vós todos que o atacais, quereis o meio de combater com sucesso? Ei-lo aqui. Substituiu por alguma coisa melhor, encontrai uma solução mais filosófica para todas essas questões, que ele bem resolve. Dai ao homem outra certeza que o torna mais feliz, mas compreender bem o alcance dessa palavra certeza, porque o homem não aceita como certo, senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isso não é assim, pois é muito fácil negar. Provai, não por uma negação, mas através dos fatos, que isso não é, jamais foi e nem pode ser. E se isso não é, dizei, sobretudo, o que devia ser em seu lugar. Provai, por fim, que as consequências do Espiritismo não tornam os homens melhores e, portanto, mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica. Moral que muito se louva, mas pouco se pratica. Quando tiverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. Então, observem aqui o desafio que Kardec apresenta, e ele já disse a mesma coisa também no livro O Porquê o Espiritismo. Quando ele coloca assim, se você me apresentar uma filosofia que seja mais lógica, mais racional, eu aceito. Mas me apresenta com provas, e não simplesmente pela sua fé. Porque a fé é passional, nós sabemos disso, né? A fé ela é sempre assim, eu amo a minha fé e nada pode me tirar dela. Então, tudo bem, então é o amor que você tem por ela, assim como o outro tem amor por outra crença, o outro lá tem amor por outra crença, e assim cada um ama a sua própria crença. Mas para você encontrar respostas dentro do campo filosófico, eis aí o grande problema. E é aí, por exemplo, que Kardec debate, lá na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, quando ele coloca sobre a questão e nós estudamos aqui também, até no final aqui do Livro dos Espíritos, né, falando sobre a condenação eterna. O indivíduo que comete um ato equivocado, né, que cometeu ali um chamado pecado mortal, e aí nesse pecado mortal você é condenado para todo sempre. Como é possível um jovem, por exemplo, nos seus 18 anos de idade, naquela idade onde você fica querendo conquistar o mundo, onde tudo é impossível, você comete um ato, um crime, e aí você é condenado eternamente pela sua ignorância? Onde existe a lógica disso tudo? É por isso que nós percebemos muitas vezes o questionamento dessas crenças que sustentam esses dogmas, porque você acredita numa parte dela, você não tem uma confiança completa. Eu acredito que eu vou para o céu, mas eu não acredito no inferno, não é possível. Eu acredito que a pessoa que eu amo, que faleceu, ela foi para o céu. Mas acreditar no inferno, acreditar em demônio, eu não acredito nisso. Ou seja, como é que você pode ter uma base sólida da sua crença se você acredita parcialmente naquilo que é proposto?
E aí então vem um desafio que Kardec apresentou. Se você tiver um raciocínio mais lógico que esse, que possa explicar todas essas questões do mundo, como é que a gente vai poder explicar tudo isso? Pois é, o que Kardec colocava, porque o mundo todo, entre aspas, né, naquele período, a gente lembra que Kardec apresentava isso no contexto dele, embora a gente viva um pouco disso também, todas as pessoas de todas as áreas que eram opositoras do Espiritismo queriam fazer as suas críticas. E aqui, em especial, nós vamos perceber que essas questões são apresentadas pelos materialistas. E aí, como nós conversamos logo no primeiro item, aqui dessa conclusão, que o contexto de Kardec, o materialismo era muito presente. Aqui no Brasil, no século XXI que nós vivemos hoje, você não tem problema com ateus, ficar batendo boca com ateus, sofrendo ataque de ateus, não acontece isso. Hoje a questão aqui no Brasil é muito mais interreligioso, mas naquela época deles, sim, naquela época o materialismo era muito presente. Onde você tinha ali o positivismo, aquele desdobramento do iluminismo, trazendo ali uma reflexão muito mais objetiva, muito mais prática, né? Então, tudo isso era daquela época. No nosso período hoje já não é assim. Então nós temos outras situações que nós vivenciamos que também se encaixam nesse mesmo contexto. Com menos intensidade, felizmente, né? Mas naquela época não. Então ele coloca assim para nós. Vocês vão observar aqui a quem ele dirige esses questionamentos. Ele diz assim: quando tiverdes feito isso, ou seja, trazer ali alguma coisa que possa de fato fazer com que as pessoas sejam felizes, se vejam como felizes, quando tiverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. O Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, alma, as penas e recompensas futuras, e porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro com que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Então esse quadro futuro significa depois da morte, né? A vida futura. Bom dia, Cléo, bom dia, embaixador. Vós, agora olha só a quem ele direciona esses comentários, né? Vós, cuja doutrina consiste inteiramente na negação do futuro, que compensação ofereceis para os sofrimentos deste mundo? Vós vos apoiais na incredulidade, e ele se apoia na confiança em Deus. Enquanto ele convida os homens à felicidade, ele, o Espiritismo, a esperança, a verdadeira fraternidade, vós lhe ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele explica tudo, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, e vós nada provais. Como quereis que o homem hesite entre essas duas doutrinas? Então vocês percebam que Kardec continua ainda traçando ali um desafio para o materialismo da época. Por isso ele coloca, né, se você tem uma ideia melhor, coloca isso. Mas a gente viu, né, como eu falei para vocês, que nós podemos fazer uma adaptação para as crenças atuais, para as escolas atuais, que falam para você que se você for adepto dessa ou daquela religião, você vai ser salvo, que se você cometer um pecado, você vai para o inferno para sempre, que aquele que desencarna, aquele que morre, você nunca mais vai poder ter contato com ele. E a doutrina espírita coloca, não, você pode ter contato com ele. E se você cometer o erro, você vai ter a chance de fazer ali o seu trabalho para poder se regenerar. Que você continue existindo, que o sofrimento tem ali um sentido, tem uma causa e, portanto, tem um propósito, que a felicidade é possível desde que você se transforme moralmente. Diferentemente dessa perspectiva egoísta, que diz assim, olha, a sua única existência é esse momento. Então, cada um por si e Deus para todos, né? Mesmo não acreditando em Deus. Mas aqui então prevalece a lei do mais forte, a lei do mais esperto, a lei do mais inteligente. Porque não tem nada no futuro. Quer dizer, se você morrer hoje e desaparecer, você aproveitou o que da vida? Então aproveita. Curta a vida, porque a vida é muito curta. Aproveite seus momentos, aproveite todos os seus prazeres.
Essa é a ideia do materialismo. Porque se você tiver um mínimo de consciência da sua realidade espiritual, você sabe que aquilo que você pratica hoje vai te trazer uma consequência futura. Mesmo que seja uma consequência fantasiosa, como é o caso, por exemplo, né, do castigo no futuro, dessa punição eterna. Mas então você começa a apresentar uma filosofia que te mostra algo completamente diferente. Que te mostra que a trajetória que você deve percorrer é desde a sua origem na mais absoluta ignorância até a sua plena felicidade na condição de pureza. O caminho que você vai, esse caminho que sai de um extremo ao outro é percorrido por todos nós. Cada um ali traçando, né, o seu caminho, muitas vezes procurando um atalho, enfrentando os seus desafios, vencendo, outras vezes fracassando, mas se reerguendo. É uma trajetória contínua em que todos nós continuaremos seguindo. Aí, de repente, eu apresento para você, olha, você foi eleito e você foi condenado. Acabou. Essa é a lógica da vida. Se você cometer uma coisa errada, você vai para o inferno para sempre. E acabou toda a sua história naquele lugar de enxofre, de fogo, de choros e ranger de dentes. Aí a pergunta é, mas que lógica, que filosofia, né, ou que raciocínio consegue admitir essa lógica do amor divino para poder proporcionar para o homem a oportunidade de felicidade? Esse é o desafio que Kardec propõe para os materialistas, e nós aqui também estendemos hoje, né, precisamos estender para as demais escolas que vão naturalmente se transformando gradualmente, né, com o passar do tempo, com muito esforço, mas ainda se sustentam nesses dogmas que acabam privando as pessoas de verem essa realidade em torno de nós. Acho que de todos, né, o espírito é que mais dá carteira. Pois é, né, é aquela. A gente estava conversando esses dias com um amigo e a gente falava o seguinte, tic-teco, quando você chega no mundo espiritual, muitos apresentam a carteira, né? O espírita vai apresentar o extrato. O que você tem no seu extrato de positivo e negativo? Qual é o seu saldo, né? Então você vai para o caixa, enquanto outros vão ali para a salinha, vão ali para a recepção, para a sala VIP, nós vamos direto para o caixa, para poder acertar as contas ali, para quitar os boletos, né? Aí vem o drama. E aí vem a grande decepção também. Bom dia, professor. Vamos lá para o item número 6, seguindo aqui em frente. Kardec continua trazendo para nós aqui uma outra perspectiva, né, desse mesmo raciocínio. Item número 6. Seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar-lhe as bases. Ou seja, né, se a doutrina espírita se baseia na comunicação com os espíritos através dos médiuns, significa então que se você prender todos os médiuns, a doutrina espírita vai desaparecer, no sentido de tratar do seu corpo filosófico, do seu corpo moral. Quer dizer, então, que se você amarrar todos os médiuns e colocar ali, né, uma mordaça em todos eles, significa que você vai deixar de ser um espírito reencarnado? Significa que você vai deixar de ir para o mundo espiritual? Significa que os espíritos vão deixar de existir? Porque a gente faz uma similaridade, também entrando ali na primeira parte do Livro dos Espíritos, do livro Céu e Inferno, nos últimos itens da primeira parte, quando Kardec fala da proibição da comunicação com os mortos, lá de Moisés, em Deuteronômio. Esse Deuteronômio, então, falava assim, né, que os necromantes devem ser expulsos, e tem até trechos que falam que ele deve ser apedrejado. Ou seja, quer dizer então que se você acabar com todos os médiuns, o mundo espiritual vai deixar de existir por aquilo que ele é? E aí então Kardec coloca exatamente isso. Seria uma ideia bem falsa do espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações. E que se você travar essas manifestações, você vai fazer com que o espiritismo deixe de ser o que ele é. Sua força está na sua filosofia.
no apelo que faz à razão e ao bom senso. Você se lembra que eu falei para vocês, né, que a gente comentava? Eu não lembro se a gente estava estudando, acho que era aqui mesmo na conclusão, que falava sobre a rede, né, o pescador, né, daquele trecho que eu comentei com vocês da música de Oswaldo Montenegro, né? Eu amava mais a rede que o mar, né? Então, eu amava como pescador, deixa eu lembrar aqui o trecho, que se encanta mais com a rede do que com o mar. Ou seja, ele fica encantado com a rede e se esquece do tamanho do oceano. Ele se encanta com a flor no pé do Himalaia e se esquece do tamanho daquela cadeia. Ou seja, você olha para o Espiritismo pelo fenômeno e se esquece do seu verdadeiro conteúdo filosófico. Então, na verdade, os médiums são nada mais, nada menos do que o meio de comunicação. Mas o fato de você deixar de ter comunicadores, o mundo não vai deixar de seguir essas regras. É como se eu dissesse assim, olha, eu não acredito em reencarnação. Não se preocupa, você vai reencarnar do mesmo jeito. Ah, eu não acredito nessa história dos espíritos poderem falar. Eles vão falar do mesmo jeito. Então é isso que Kardec propõe nesse item da conclusão. Que a ideia que as pessoas têm do espiritismo, ou seja, eu vou até o centro espírita para ver o espetáculo. Não, você vai lá para estudar. Você vai para poder reequilibrar o seu corpo fluídico, o seu corpo orgânico através dos tratamentos. Você vai ouvir aquela mensagem através das palestras para a sua transformação interior. Mas não vai ter fantasma? Não, infelizmente não. Então é isso que nós veremos, né? Que nós observamos que essa ideia do fenômeno ligado à doutrina espírita é importante. Pelo fato de nós termos ali o fenômeno como meio de comunicação e até mesmo como para chamar a nossa atenção para o aspecto científico. Mas existe uma grande frustração, né? Eu sou espírita. É mesmo? Você vê espírito? Não. Ah, tá. Que decepção, né? Eu sou um espírita que não vejo espíritos. Não desencarnados, pelo menos, né? Então a ideia que nós temos é essa, que o espiritismo é o fenômeno, é o espetáculo. Flávio colocou, né, em verdade vos digo, né, que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão, né? Passagem, né, lá do Evangelho. Letra da música Médium de Tim, cantando com a Vanessa, né? Então tá ali também, né? Porque nas cartas de Paulo fala sobre isso. Sobre o futuro, né, que os espíritos se manifestarão de todas as formas. Mas está ali, né, bem adaptado na letra ali, né, de Tim e Vanessa. Então, Kardec diz assim, na antiguidade, fazendo aqui um retrospecto, né, desse longo período de manifestações, na antiguidade, ele era objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Ou seja, né, se nós pegarmos, por exemplo, entre os essênios, entre os egípcios, entre os povos antigos, né, nós tínhamos ali esses fenômenos que eram feitos de uma forma, né, fechada, de uma forma oculta. Né? Caldeus, fenícios, babilônios, né, vários povos antigos, tinham essas comunicações que eram feitas aos sacerdotes e àqueles que eram chamados de iniciados. Leon Denis fala bastante sobre isso no primeiro capítulo do livro Depois da Morte. Ele faz uma viagem das religiões antigas que foram desaparecendo com o tempo, sendo sucedidas por outras religiões, que somente os iniciados tinham contato com esses fenômenos. Porque para o povo isso era muito assustador. E Kardec coloca, hoje não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades, não há nele de místico nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Então, vejam que, embora hoje nós tenhamos muitas manifestações que tratam de espetáculos, em que você tem rituais, vestimentas, objetos sagrados, místicos e tudo mais, a doutrina espírita traz para nós de uma forma muito clara. O espírito fala através de você, porque você tem uma capacidade orgânica de ter essa sensibilidade de perceber os espíritos e entrar em sintonia com eles.
Você não precisa ter uma roupa preta, uma roupa branca, você não precisa estar com o pé no chão, ou calçado, você não precisa usar um símbolo, você não precisa estar num lugar sagrado para os espíritos se comunicarem. Eles vão falar com você porque isso é algo natural. Então vejam que, embora o Espiritismo traga isso hoje, que não tem segredos, que fala de uma forma clara, que não tem alegorias, nós encontramos hoje muitas práticas que ainda vivem esses rituais, esses tipos de cerimoniais. Colocando assim, não, eu recebo comunicação dos espíritos porque eu tenho essa roupa e porque eu faço esses gestos. Porque eu sou especial. Na verdade, você tem uma função orgânica, apenas isso. Tem aquele que vê e tem aquele que não vê. Tem aquele que fala e aquele que não fala. Tem aquele que tem essa sensibilidade e tem outros que têm uma sensibilidade mais restrita, mais limitada. Mas é algo natural. Então a doutrina espírita vem mostrar para nós o quão natural é a comunicação com os espíritos. E não essa forma fantasiosa como nós vimos hoje. Chico até colocou, né? Saem de um mundo evoluído, destruído por eles, e viram bárbaros em outro mundo, né? Falando de outros, né? Então diz assim para nós aqui. Ele quer ser compreendido, ele, o Espiritismo, quer ser compreendido por todos, porque chegaram os tempos de se fazer que os homens conheçam a verdade. E aí a gente lembra, né, o Espírito de Verdade, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegou o momento em que todas as coisas serão estabelecidas no seu verdadeiro sentido. Longe de se opor à difusão da luz, ele a deseja para todos. Não reclama uma crença cega, mas quer que se saiba por que se crê. E como se apoia na razão, será sempre mais forte do que as doutrinas que se apoiam sobre o nada. E aqui Kardec, mais uma vez, dando uma beliscada no materialismo. Ou, e a gente pode adaptar, né? Se apoiam no nada ou se apoiam, né, nos rituais, nas práticas ritualísticas. Os entraves que se tentassem oferecer à liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Ou seja, se você proibir que reuniões mediúnicas sejam feitas, isso vai impedir as comunicações? Kardec responde, não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de exercitar a curiosidade e o desejo de conhecer aquilo que foi proibido. Então, se você proíbe as manifestações mediúnicas, aí que eu vou ter mais curiosidade de querer saber como é que elas são. Não é assim naturalmente para todos nós? Basta você dizer que não pode, todo mundo vai querer saber por que não pode. Para isso vai querer fazer, para ver como é que é. E ele diz ainda assim, de outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio pessoal de um só homem, ninguém duvidaria que, pondo esse homem de lado, as manifestações acabariam. Desgraçadamente para o adversário, elas estão ao alcance de todos e são utilizadas por todos, desde o menor ao maior. Esse menor e o maior a gente pode entender vários sentidos, né? O mais rico, o mais pobre, o letrado, aquele que é analfabetizado ainda, aquele que mora em lugar X, o outro que mora em lugar Y, se é homem, se é mulher, se é adulto ou se é criança, do menor ao maior. Desde o palácio à choupana. Então a reunião mediúnica não acontece num palacete. Ela acontece num casebre. Porque aquele indivíduo que mora naquele local é médium. Pode-se interditar o seu exercício público. Ou seja, vamos fechar todos os centros espíritas. Mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor, e sim na intimidade. Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, um prisioneiro na sua cela, de terem comunicações com os espíritos, à revelia e até mesmo em face dos seus verdugos? Se as proibissem num país, poderiam ser impedidas nos países vizinhos ou no mundo inteiro? Pois não há uma região nas duas partes da Terra em que não haja médiums. E aqui é curioso ele falar isso, né? Porque a gente pensa assim, que existiam médiums na França, nos Estados Unidos porque aparecem nos filmes,
na África, por causa das religiões africanas, naturalmente, né, que tratam dos espíritos, aqui no Brasil. Mas e se você for na Indonésia, você vai achar um médium? Se você for no Cazaquistão, tem um médium? Se você for no Chile, tem médium? Entre os esquimós, você vai encontrar um médium? Claro que sim, em qualquer lugar do mundo. Os médiums estão em todas as partes. Não os médiums, mas os seres humanos que trazem essa sensibilidade mediúnica. E algo bastante prático para a gente poder entender a coisa, só para fazer uma comparação, hoje de manhã eu ouvi uma notícia que facilita bastante o nosso entendimento, que é o caso das Paralimpíadas. Falava de Olimpíada, Paralimpíada, né? E aí então é muito curioso que muitas vezes nós vemos nas nossas ruas pessoas com deficiências físicas. Então você vê no trânsito, você vê na televisão, você vê na escola, no trabalho, na família, em qualquer lugar uma pessoa usando uma cadeira de rodas, tendo ali um membro amputado, usando uma prótese, uma órtese, qualquer coisa desse gênero. Aí quando você tem uma Paralimpíada, que é de proporção mundial, você vê deficientes físicos, pessoas com deficiências físicas, de todas as partes do mundo. Você vê um japonês paraplégico, você vê um indiano com síndrome de Down, você vê ali um norueguês com amputação da perna. Então você vai percebendo que, da mesma forma que você encontra pessoas que trazem limitações físicas e intelectuais no mundo todo, pessoas que trazem a faculdade mediúnica, da mesma forma também você encontra em todos os lugares, porque isso é da natureza humana. Então essa diversidade que existe, essa universalidade da capacidade do homem se comunicar com o mundo espiritual, é em todos os lugares. Então você pode proibir, através de um país, como aconteceu, por exemplo, na antiga União Soviética, em que as religiões foram banidas pelo fato de impor ali uma visão materialista do mundo, a impressão que dá é que Deus deixa de existir porque é um país impor. Um país impôs essa condição de você não ter igrejas abertas. Então esse país é oficialmente ateu, supondo, vamos criar um país fictício. Quer dizer, então, que você deixa de ser espírito, que você deixa de reencarnar, que você deixa de ter Deus no universo todo, porque foi decretado que você não pode acreditar em nada? É isso que Kardec apresenta para nós. Custódio, irmão do bem, amigo do bem, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Diz aqui para nós, né, a mensagem: o Criador de todas as criaturas e coisas percebe o íntimo de cada razão de o ser. Não procureis o sentido dos ensinamentos do Criador em vossas filosofias. Busqueis, sim, no silêncio de vossas almas, para entender melhor a sabedoria do Pai amoroso. O silêncio, o pensamento, o coração, atitudes, são ferramentas que deverão ser usadas para a vossa compreensão. Olha que bacana, né? Obrigado, irmão Custódio, seja muito bem-vindo. Então é isso aí que a gente percebe. Muitas vezes a gente discute filosofias, né? Mas aí a gente lembra, né, irmão Custódio, a gente lembra daquela fase, né? Primeiro vem a curiosidade, depois vem a razão. A gente quer mostrar o nosso intelecto, o nosso conhecimento. E depois a terceira parte, que é a parte da aplicação, é aí que a gente sai do conhecimento e entra na sabedoria. E a sabedoria vem exatamente em buscarmos realmente, através do silêncio, do pensamento, do coração e atitudes, o sentido dos ensinamentos de Deus. Primeiro a gente quer destrinchar, a gente quer conhecer o DNA, conhecer a estrutura do átomo, a gente quer conhecer os confins do universo, quer conhecer o porquê das coisas. Então a curiosidade é nossa. Mas quando a gente chega um momento em que a gente começa a encontrar aquela sabedoria, aí sim a gente começa a agir com maturidade. A gente sai da juventude e entra na experiência da vida, né? Ou seja, a gente sai da nossa juventude espiritual e entra na maturidade espiritual. Diz para nós aqui, outra mensagem chegando para nós, Dudu colocando para nós, né? Quanta grandeza saber quem alguém escreve poesia. O verso bem traçado, na frase envolvida, a letra saltita, feliz uma com a outra. E assim o teu pensamento, naquele momento, é luz fecundando,
num papel que por vezes branco escreve coisas de ti. Cuidado se faz, com linhas seguras nos traz, é a poesia nascendo e com nuvem branca desenhando coisas que só tua imaginação mostra. Que lindo poder escrever qualquer coisa, deveria ser um dever nas escolas, alunos, ter esse poder. O ensino poético não pertence a um ou outro, mas a poesia é uma obra divina, segue dentro de nós. Portanto, se você fala, se você pensa, se tu sussurra algo de bom, escreva poesia, pois vou te escutar na sua leitura. Pois só quem pode trazer uma escrita bem descrita faz na leitura daquele papel o som mais limpo e mais lindo dos meus ouvidos. Se a coisa não está boa, se ainda está triste, escreva poesia. A palavra sacode as nossas emoções e nos traz a descoberta do melhor sentido interior. Portanto, se tu escreve num papel, que seja uma frase qualquer, você está descobrindo o seu lado poeta. Feliz o dia da poesia, feliz o dia do poeta. Que legal, né? Muito obrigado pela participação. Hoje, dia do poeta, dia do controlador de voo, professor. Então, tá aí para nós, né, a mensagem muito bacana. Então, estimulando, pessoal. Então, a poesia sensibiliza aqui os nossos corações e estimula também a nossa razão, né? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Exato, né, Tic Tac? Faz exatamente essa ligação, né? Muito bacana. Legal, hein, Brás? Isso aí, inspiração. Padre Carmino, né? Seja bem-vindo. Saudades, fazia tempo que não aparecia. Então tá aí, Padre Carmino trazendo para nós, né, o ensinamento através da poesia. Muito legal. Vamos lá, meus amigos. Encerrando aqui o nosso trabalho, a gente tem mais um trechinho ainda aqui. Trechinho nada, tem um trechão para a gente poder finalizar aqui esse item que Kardec apresenta para nós. Mas a gente para aqui nesse trecho do item 6, porque Kardec colocou para nós, né, a respeito dos médiuns presentes em todos os lugares do mundo, né? Então ele diz assim, né? Para encarcerar todos os médiuns, seria necessário encarcerar a metade do gênero humano, conseguindo-se mesmo, o que não seria mais fácil, queimar todos os vivos espíritas. No dia seguinte eles estariam reproduzidos, porque a mente é inatingível e porque não se poderia jamais se encerrar nem queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. Né? Então, aqui depois tem mais aqui 3 parágrafos, e eu não quero correr aqui para a gente poder aproveitar esses trechinhos, né? Então nós paramos aqui nesse trecho, nesse primeiro grande parágrafo aqui que nós lemos, e aí nós continuamos no nosso próximo encontro. Né? Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, Kardec então apresenta para nós essas reflexões, nessa conclusão do Livro dos Espíritos, para nós refletirmos sobre a importância do Espiritismo no mundo, as dificuldades e facilidades que ele apresenta, os desafios que ele tem para a sua propagação. Né? Hoje, que nós estamos aqui, né, 163 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, nós vivemos um contexto bastante diferente daquela época, mas nem por isso com os seus desafios, nem por isso com as suas lutas, né, e a necessidade que nós temos de buscar, de aprofundar, de difundir aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós. Né, que, na verdade, nada mais é do que o ensinamento, né, de Jesus, traduzido para nós de modo muito mais claro, né, traduzido para nós de modo muito mais